Olá pessoal, bem-vindos à segunda e à última parte dessa aula da codificação e comunicação neuronal. Essa parte será menor, aliás a aula como um todo será menor, mas em compensação nós teremos uma série de vídeos mostrando exemplos da aplicação dessa parte de codificação e comunicação neuronal. Tá? Então agora a parte de aplicação é baseada em vídeos e os principais links a gente deixou lá no final da transparência também, tá bom? Bom, continuando a nossa aula, nós vimos na primeira parte que o neurônio é essencialmente um elemento processamento de sinais. Ele faz uma síntese das várias excitações que ele recebe através do dendritos, tá? E depois faz avalia o peso total das tensões dos sinais elétricos gerados pelos neurotransmissores nas entradas. Esse é o papel do corpo celular, né? que é o soma, tá? Que faz essa síntese e gera um sinal de saída que, né, no, 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 a, que pode atingir ou não determinado limiar. Atingindo esse limiar, a célula faz um disparo, né, através de uma codificação, gerando o potencial de ação que vai propagar ao longo do axon, né, do axônio, que vai parar até o seu terminal, que vai ativar, por sua vez, determinados neurônios, neurotransmissores, para fazer a continuação dessa transmissão para o próxima célula nervosa. Tá? Então, isso é um processo de comunicação, e adiantamos também que esse processo de comunicação ele não é simplesmente um disparo, uma propagação de um pulso, né? Na verdade, existe uma codificação onde esses pulsos são codificados de forma a permitir a sua propagação de diversas formas. Tá? Então a gente vai discutir a forma de codificação nessa segunda parte. Então, tá? Então a analogia que se faz é em relação ao código Morse, que é uma sequência de pulsos, né? Na verdade, o que acontece na verdade é a taxa de disparos, né? Então não é o pulso em si, tá? Mas nesse caso, né, de diversos níveis de comunicação, é a densidade de pulsos, né? Dado o intervalo de tempo, quantos pulsos tem nesse intervalo, tá? Então são diversos tipos de comunicações, de excitações, tá? Que é proporcional à densidade, à quantidade de pulsos no intervalo de tempo. Tá? Isso é chamado de codificação frequencial. As diferentes frequências de disparos de neurônio representam respostas a diferentes estímulos. Tá? Um segundo tipo de codificação é chamado codificação vetorial ou populacional. O estímulo, então, é uma composição, né, de diversas intensidades desses componentes. Tá? Então, componentes são as taxas de disparo de vários neurônios. Então, cada neurônio contribui com um componente desse vetor aqui. Então, é um vetor que contém várias intensidades e essa composição forma a informação de estímulo. Então, isso essa codificação é tipicamente utilizada nos sensores, nos neurônios sensoriais, envolvendo principalmente a visão, a audição, o olfato, né? Sensores que são dependentes de intensidade. Tá? Então, esses neurônios sensoriais utilizam primariamente a codificação vetorial. Tá? E o terceiro, que é a codificação temporal. O neurônio codifica a informação mediante a duração dos intervalos entre os disparos, uma durações precisas. Tá? No fundo, essa é uma visão. A gente vai acabar vendo só os dois primeiros, tá? Esse terceiro ainda está, no fundo, em estudos,
Todas essas formas de codificação são estudadas há várias décadas, tá? Desde a década de 20, por exemplo, quase uns 100 anos atrás, o pessoal começou a estudar, os cientistas começaram a estudar a comunicação entre os neurônios. Se sabiam, né, que havia uma troca de sinais elétricos, tá? Então, mas até hoje existem estudos, né? Essa área ainda não é completamente compreendida. A gente sabe hoje que essas determinadas codificações são composições, não é só exclusivamente frequencial ou exclusivamente vetorial, existem composições disso, inclusive no domínio do tempo. Tá? Então, o entendimento completo, né, dessas codificações utilizadas, né, por diversos tipos de neurônio e a forma de utilização, tá, ainda não é completamente compreendida. Então, principalmente a codificação temporal, que é a medida de intervalo precisa de tempo, né, entre um impulso e outro, é uma questão ainda muito polêmica, na verdade, né, sobre o seu significado. Tá? Então, mas é bem parecido realmente com a frequencial, tá? Nesse sentido. Então, você tem uns intervalos de tempo aqui, tá? entre um entre os pulsos, claro, mostra a característica de frequência, mas entre esse cara e esse, por exemplo, né, existem variações que são significativas. Do seu ponto de vista de informação, na verdade, é uma informação importante, porque independentemente da atenuação, tá, ou eventualmente de ruído que não atinja um determinado limiar, se você medir só os picos aqui, né, ele vai dar uma transmissão precisa de informação. Tá? Então, pode ser uma composição de frequência e tempo também para gerar um outro tipo de informação. Então, vamos primeiro então estudar a parte de codificação frequencial e inclusive analisar, sob o ponto de vista de quantidade de informação, sob o ponto de vista da teoria de informação de Shannon, quais as implicações, né, dessa codificação. Bom, codificação frequencial onde a frequência de disparos, quer dizer, essa frequência de disparo é proporcional à voltagem pós-sináptica. Então, só para lembrar, né, você tem nos dendritos a recepção dos neurotransmissores, e essa recepção dos neurotransmissores gera, né, uma tensão, a gente chama de tensão, uma voltagem pós-sináptica, tá? Que é propagada dentro da célula nervosa até o seu núcleo, até o seu corpo, onde é depois feita uma análise, né, um peso somado, né, de acordo com os seus respectivos pesos, e gerado depois uma voltagem final para a região, né, de trigger, ou região de detecção de limiar. Tá? Então a ideia aqui é quanto de tensão ele gera, né? Então é proporcional. Quanto menor o intervalo de tempo entre esses pulsos, ele vai gerar, né, uma tensão diferente, né, uma tensão cada vez mais intensa, proporcional a essa frequência que está aqui. Tá? Injetando as correntes, né, produzindo voltagens cada vez maiores no interior do neurônio. Tá? Quanto maior essa frequência. Está aqui. Decodificação de sinais dos impulsos de frequência, né, impulsos elétricos. Neurônios decodificam aumento ou redução da intensidade do estímulo em frequência de impulsos elétricos. Tá? Então, a amplitude, né, do potencial de ação de cada célula, tá, é invariável. Tá? Então, essa é a consequência, né, da geração dos neurotransmissores, tá, proporcional à frequência aqui. Tá? Então você tem uma densidade alta aqui, uma redução aqui, isso implica nesse tipo de gráfico, né, de resposta, sob o ponto de vista de sinal, no potencial de ação. Tá? Bom, então essa é a codificação frequencial.
qual a principal característica dessas codificações frequenciais para a comunicação, né? Então, como eu falei, é parecido com o sistema celular, né? Tá, então, nós temos as torres repetidoras, o sinal sendo transmitidas de uma torre para outra. Tá? A grande vantagem, né, que é chamado, essa modulação, do ponto de vista técnico, é chamado de PDM, que é modulação por densidade do pulso. A intensidade aqui ela é proporcional, né, à quantidade de pulsos, tá? No intervalo de tempo. Então, quanto mais denso, maior a intensidade. A vantagem realmente é que ele é independente da intensidade do pulso, só no domínio do tempo, né, o domínio da frequência. A função das torres de repetição é evitar a atenuação do sinal, né? Então ele aplica uma amplificação, tá? Isso aqui é um símbolo de filtro passa-baixas, ou passa-faixa na verdade, tá? Então, para gerar um sinal limpo aqui, né? Então ele recupera, regenera o sinal. Na verdade é um sinal, é fácil de fazer o filtro justamente porque a ideia é preservar só os pulsos, tá? Então como é que isso reflete, né? Como é que isso reflete num axion, tá? Então, tá aqui os tensões pós-sinápticas dos diversos ramos dos dendritos. Bom, vem daqui, né? Uma outra célula nervosa, onde é feita a sinapse aqui, tá? Os neurotransmissores. Os dendritos convertem esses sinais dos neurotransmissores, esses elementos químicos dos neurotransmissores, né? Ativações e inibição em tensões aqui, né? Pós-sinápticas, potencial de ação. No corpo, né, na soma, ele faz essa integração de sinais todos, né, e que vai para o promontório axiônico, que é o terminal, desculpe, é a ponta inicial do axion, né, do axiônio. Ele não só detecta o limiar, né, tem uma zona de trigger, como passando pela zona de trigger, do limiar, ele gera esses pulsos aqui. É um codificador que tem aqui embutido, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Expolarizações de dendríticos, soma seu corpo celular, criando uma onda de voltagem. A onda de voltagem modulada num promontório axiônico, que na verdade é o terminal inicial, a ponta inicial do axion. E aí faz a codificação. E essa codificação é passada por diversos segmentos, né, do axiônio, tá? Então, cada segmento equivale realmente a uma etapa, né, um passo, tá? Você tem atenuação ao longo dessa passagem, e aqui entre, né, um elemento e outro do áxion, você tem uma coisa chamada nódulo de Ranvier, tá? Qual é o papel desse nódulo de Ranvier? É o papel de fazer a regeneração do sinal. Deixa eu ver se está aqui. Tá, modo atenuam-se no axiônio e são regenerados, né, amplificados nos nódulos de Ranvier. Um terminal axiônico aqui nessa ponta, cada potencial de ação, né, então esses sinais aqui chegam aqui, cada potencial de sinal de ação libera uma única vesícula, né, de neurotransmissor, produzindo uma despolarização padrão de sinapse, tá? Então, cada um desses pulsos aqui vai gerar, né, uma vesícula no neurotransmissor, aqui nessa ponta, desculpe, né, nas sinapses, né, gerando os sinais para o próximo, os neurotransmissores para o próximo neurônio. Maior ou menor dependendo do número de canais iônicos das sinapses. Na sede da sinapse, o sinal emitido no promontório axônico é recuperado, né? Então, fator que depende do número de canais iônicos.
E finalmente, né, aqui, esses processos aqui, né? Você tem esses elementos sendo liberados, são neurotransmissores que geram aqui no próximo neurônio, né, essa sinapse que gera uma tensão, um potencial de ação para a próxima célula. Esse pescoço aqui, ele atua como sendo um filtro passa-baixas, tá? Bom, então esse é o efeito da codificação frequencial, fisicamente e quimicamente falando, tá? Agora, sob o ponto de vista de informação, o que isso representa, né? Então a gente vai fazer uma conta aqui, ou modelar sob o ponto de vista de quantidade de informação, né, através da comunicação frequencial. Então, vamos saber estabelecer as probabilidades. Tá aqui, PE é a probabilidade de aparecer um determinado estímulo, EI, desculpe, para o neurônio. Tá? Então essa é a probabilidade na ponta de lá, né, na ponta inicial, de aparecer determinado estímulo. E RJ é a probabilidade, né, P de RJ é a probabilidade de termos uma determinada resposta no neurônio. Tá? Então, você tem vários R's, né? R1 pode significar a resposta de 50 Hz, R2 de uma resposta de 100 Hz, assim por diante. Você pode ter várias respostas, várias frequências diferentes, porque estamos falando da codificação frequencial, né? E para cada frequência, nós temos uma probabilidade de ocorrência. Acontece que essa probabilidade é uma probabilidade que é dependente do estímulo, né? Então, nós temos uma coisa chamada probabilidade condicional, que é a probabilidade que um determinado RJ, uma resposta, ocorra quando apresentamos na presença desse estímulo E1. Tá? Então, essa é uma probabilidade condicional, onde nós temos, tá, uma resposta associada a uma entrada, a um estímulo. Tá? Então, essa é a probabilidade, né, condicional. Então, como é que a gente compõe esses elementos todos de probabilidade para a codificação? Então, essa é a entrada, essa aqui é a resposta, e essa é a probabilidade de entrada, de ocorrer essa entrada, a probabilidade de dar uma determinada resposta. Essa composição pode ser diferente, né? Essas probabilidades podem ser diferentes. E aqui é a probabilidade condicional, que é associar a entrada à sua saída, tá? Então, cálculo da entropia de Shannon, tá? Então, o grau de imprevisibilidade de resposta é exclusivamente independente da resposta. Então, é a entropia da resposta, que é a probabilidade de cada uma das respostas, tá? A somatória, claro, das respostas possíveis tem que dar 1, né? Quanto mais uniforme a distribuição de respostas, mais imprevisível a resposta do neurônio, claro. Tá? Então, você tem dois casos. Bom, na verdade não é um caso só, né? Porque esse caso aqui, ela não vale, né? Significa que grau de probabilidade de resposta do neurônio é zero, ou seja, ele gera uma resposta única, independentemente da excitação, né? da entrada. Responde sempre com a mesma frequência. Ou seja, independente da entrada, ele responde. Qual a quantidade de informação que ele gera? Na verdade é zero, né? Porque sempre gera uma única resposta. Então, sob o ponto de vista de frequência. Se você tem pelo menos dois tipos de resposta, R1 e R2, e a soma deles é igual a 1, tá? Então a probabilidade, a entropia, né, da informação será uma relação, né, associada a essas duas probabilidades. Tá? Isso aqui é uma revisão basicamente do que nós já vimos, né, no começo da disciplina, tá? A teoria do Shannon. Tá aqui é o R1 e aqui é o R2, tá? É a somatória dos dois. Como o R2 é dependente de R1, né? Quer dizer, na verdade, usando essa expressão, nós podemos reduzir tudo para o R1. Tá? Tá aqui o R1 e aqui o R2 se substituir por 1 menos R1. Né? Tá bom? E aí nós temos essa expressão aqui, dependente somente do R1. Bom,
Quando ambas frequências param, uma revisão também, quando os dois, quando você tem duas únicas respostas, na verdade você pode ter várias respostas, tá? No caso de duas únicas respostas e ambas com a probabilidade de ocorrência de 50%, nós temos, né, a quantidade de informação máxima que é igual a 1. Nós já vimos isso, né? Aqui um outro exemplo, onde você tem 60% de R1, ou desculpe, um deles e 40% do outro, nós temos a quantidade de informação de 0,97 bits, né? Bom, o importante nosso, na verdade, não é só a resposta, mas na verdade a resposta ao estímulo, né? Então, é uma probabilidade condicional, né, da resposta em função do estímulo. Então, qual é a quantidade de informação aí fornecida por um neurônio depois de se aplicar os estímulos, né? Diferença entre o grau de imprevisibilidade inicial, a quantidade de informação vai ser da imprevisibilidade inicial, que é esse cara aqui, né? Isso aqui são a entrada, tá? Probabilidade da entrada, tá? Que é essa expressão aqui. E a diferença, né? Quer dizer, subtraindo-se a respostas decorrentes do estímulo. Nós temos, portanto, o inicial, quer dizer, um default, estado esperado inicial, e depois com o estado com o estímulo. Nós estamos interessados no efeito do estímulo, na quantidade de informação gerada pelo estímulo. Tá? Então, essa é a informação. A gente representou nesse desenho que está aqui. Tá? Então, esse é o inicial, tá? Esse é o decorrente da inicial, isso aqui, né? Esse conjunto todo. Isso aqui é o decorrente da excitação, e a diferença é a informação que nos interessa. Então, a quantidade de informação sobre a resposta de um neurônio dados certos estímulos é uma entropia condicional média, né? Porque dependendo, não sabemos qual é teríamos que saber qual é a distribuição do R da resposta em função de cada tipo de excitação. Tá? Então, calcula-se uma entropia condicional média, dado por isso, né? Claro, respostas para uma dada resposta, né? O mapeamento dessas respostas em função de cada tipo de excitação. Tá? Então, a probabilidade de ocorrência de cada um deles, de cada entrada, em função da quantidade de informação decorrente do efeito dessa entrada na resposta. Tá? Então, o que acontece? Para uma dada resposta específica, você pode ter uma composição diferente de entradas. Tá? Então, é realmente uma composição de diferentes entradas com diferentes saídas. Tá? Resulta nessas expressões que você tem que tirar a média, na verdade. Tá? Então, a quantidade de informação é dada pela entropia a priori das respostas, das respostas possíveis, qual a entropia delas, tá? Menos a entropia condicional média das respostas, conhecendo-se os estímulos. Tá? Então, a relação entre essas entradas, diversas entradas, e as diversas saídas. Então, essa expressão final, o HDR, a informação final, a quantidade de informação, né, para os estímulos de maneira geral, é o HDR, que é a probabilidade de ocorrência das diversas saídas possíveis, que esse é a priori, né, esse é o primário, menos, tá, a quantidade de informação, a entropia das relações condicionantes, né, da resposta condicionada à entrada. Tá? Então, nós temos essa composição aqui da somatória de diversos componentes, tá? Da probabilidade de cada resposta para cada entrada diferente. Tá? Então, isso vai gerar essa outra expressão aqui, ó, as duas probabilidades aqui, a probabilidade da entrada e a probabilidade condicional da entrada em relação à resposta, e temos essa somatória. Tá? Então,
Essa expressão completa vai gerar a quantidade de informação, do seu ponto de vista de Shannon, o que a contribuição dessa excitação, desses estímulos, né, dado a quantidade de informação gerada pelo neurônio. Bom, essa aqui é a parte final da codificação frequencial, tá? Algumas aplicações agora, tá? Bom, eletroencefalograma, tá? São sensores, né? Aqui, captação de sensores por posição, e aqui nós temos basicamente medidas da corrente que passa entre os neurônios do cérebro, tá? Então ele pega o campo elétrico, né, gerado pela passagem das correntes do conjunto de neurônios, né, tá? No cérebro. Bom, ele é utilizado no diagnóstico de diversas doenças, tá? Mas hoje você tem recursos mais avançados, né, do que um eletroencefalograma para fazer diagnóstico, principalmente ressonância magnética e tomografia computadorizada, que tem um mapeamento do cérebro. Dessa forma aqui você capta só os impulsos, mas você não tem a relação desses impulsos com a localização dos neurônios, tá? Então, essa é uma deficiência do eletroencefalograma. Apesar de que várias doenças, principalmente as mais graves, podem ser captadas hoje usando-se o eletroencefalograma. Foi desenvolvido há muitas décadas atrás, né? E tem um grande histórico de utilização. Mas hoje em dia, para detectar principalmente doenças no cérebro, se utiliza mais a tomografia e a ressonância magnética, que realmente gera uma imagem da ativação dos diversas partes do cérebro localizadas em 3D, né? Mas essa característica do cérebro gerar campos elétricos, né, tá, tem diversas aplicações, campos elétricos e magnéticos, né, passagem de corrente. Uma das aplicações, né, de detecção de campo elétrico ou magnético, né, é o experimentos com biofeedback. O sujeito tenta controlar essas ondas cerebrais enquanto o aparelho mostra seu grau de relaxação, tá? Outros aparelhos, mede-se essas manifestações nesses campos, ondas cerebrais, usados para permitir que o sujeito controle, tá, de maneira mais ou menos rudimentar, porque na verdade como ele mede o campo, né, no sentido amplo, tá, do cérebro inteiro, no fundo você está medindo o grau de ativação, o grau de atividade cerebral, basicamente, de uma forma sintética, né? Assim, a capacidade sua de localizar ou de manipular com cuidado esses sinais é muito limitado. Então você não tem muita resolução, né, nesse tipo de controle. Então é por isso que acaba sendo meio rudimentar, tá? Uma das aplicações desse fazer um controle usando a mente, né, usando os sinais das ondas cerebrais, tá? Esse Neuroski, que está aqui nessa figura. Então tem um link aqui para vocês assistirem mais tarde. Esses links todos eu coloquei no final da transparência dessa aula para vocês assistirem depois de uma vez só. Uma outra aplicação, né, essa interface através de ondas cerebrais, através de ondas eletromagnéticas, né, do cérebro, diferenciar três estados: parado, esquerda e direita, tá? Você tem que ter realmente um treinamento antes para chegar a conseguir fazer essa diferenciação, tá? Então, algumas aplicações é o pinball, é o jogo com a bolinha, né?
e depois soletrar utilizando o cérebro, tá? Então, no fundo, você usa os sinais cerebrais para fazer a movimentação do cursor na tela, tá? Ambos exemplos temos os links aqui para vocês assistirem. Uma outra aplicação, né, da codificação de frequência, esse aqui é mais sofisticado, tem uma resolução muito melhor, tá? É para utilizar o exoesqueleto robótico, tá? No fundo ele está utilizando os sinais não do cérebro, mas os sinais que passam aqui, né, nos nervos, nos neurônios que estão aqui, né? Então a ideia é você utilizar esses sinais para acionar esses mecanismos robóticos aqui, tá? Então permite multiplicação da força. Esse exemplo de uma pessoa carregando um peso com um braço só, tá? Sensores colocados acima da pele registram um código de frequências que movimentam os músculos. Então a ideia é captar diretamente essas informações que o cérebro envia para os músculos e depois repete-se, faz uma interpretação adequada desses códigos para fazer equivalência nesses músculos artificiais. Também tem um vídeo aqui para vocês assistirem. Codificação vetorial ou populacional é a segunda forma de codificação. Nós vimos até agora a codificação frequencial, né? Então nós vamos ver agora uma codificação vetorial que a gente viu que é mais aplicada nos sensores, olfato, ouvido ou, né, nos olhos, né? Nas cores, tá? Então a ideia básica é que você tem vários estímulos e cada estímulo tem uma intensidade que formam um vetor. Então, como é que seria isso? Tá? No caso do olfato, nós temos diversas células aqui que está numa região chamada epitélio olfativo. Está aqui, nessa região que está aqui. Tá? São, tá aqui o corpo, né? Desculpa, você tem um condutor aqui, você tem um receptores que está aqui. São fibras nervosas aqui, tá? Então, o que acontece? Cada um dessas células aqui é especializada, né, para captar, tá aqui os dendritos, tá? Os dendritos estão especializados em se ativar com determinada presença de determinadas substâncias, tá? Então, diversas composições de substâncias estão aqui, então cada uma é especializada em determinada substância olfativa, né? Tá? E eles geram intensidades proporcionais aqui, né? Eles geram pulsos, tá? Tá aqui. Tá? E o que é, por exemplo, um aroma cítrico, né? No fundo, é uma composição de diversos sensores especializados, tá vendo? Então, essas composições aqui que formam o sentido olfativo de cítrus, tá? Da forma a parte floral, pimenta e assim por diante. É uma composição de diversos elementos olfativos, né? Diversas substâncias que estão aqui através dessas células especializadas em captar determinados elementos químicos, tá? Então, são diversos receptores e depois o aroma final que nós concluímos é uma composição de diversos sinais, tá? Então, e intensidades distintas, tá? Então, isso, tá, forma um vetor. Cada um dessas células receptoras gera um parâmetro aqui diferente e essa composição gera uma informação resultante, tá? Então, a composição aqui, por exemplo, resulta no aroma citrus, né? Isso vale também para a parte visual, tá? Nós temos essa entrada, né, visual elétrica, desculpe,
fóton, né, luz. Aqui na retina nós temos os sensores ópticos, tá? Então, nós temos dois tipos de sensores ópticos, os bastonetes ou rod, que é sensível à luz de baixa intensidade, e os cônicos, que são sensíveis a frequências específicas, às cores, tá? Vamos lá, então, nós temos esses fotoreceptores, são dois tipos principais, né? Que é o rod, que é o bastonete, sensível à intensidade da luz, e o cone, que é sensível à cor de uma determinada frequência, tá? Então, essa aqui é a retina, que são várias camadas, né? A parte receptora óptica, depois tem a parte da camada que são conduz, né? Convertem esses sinais aqui, receptores, tá? Para o nervo óptico adequado e faz a propagação desse sinal para o cérebro, né? Aqui está o nervo óptico que está aqui, tá? Então, passa por diversas camadas de células. Esse aqui é o cara intermediário e aqui a região dos gânglios que manda para o cérebro. Então, como é que é feita essa composição vetorial? Então, nós temos os cones sensíveis a diversas cores, frequências específicas, e um bastonete que é sensível à intensidade de luz. Ele está sentado numa determinada posição. Esse aqui é o desenho do espectro de luz visível, né? Esse aqui é o desenho do espectro como um todo, várias frequências de sinais eletromagnéticos. Temos ultravioleta e infravermelho. E a luz visível, espectro visível, é apenas essa faixa bem estreita que está aqui no meio, tá? Que foi ampliada, que vai do vermelho até o extrema violeta que está aqui. Tá? Esse é o nosso espectro, né, da luz visível que os seres humanos conseguem captar. E essas cores, na verdade, é uma composição, portanto, do RGB, né? Temos um sensor no azul aqui, outro verde e outro vermelho, né? No limite dos três na faixa, né, de luz visível. Então, perde a maior parte da informação espectral porque realmente é uma faixa bem estreita, né? Não percebemos nem infravermelho nem ultravioleta. 3 dimensões na percepção visual: cor, intensidade e saturação, tá? Então, não só a cor propriamente dita, você tem que medir a intensidade e a saturação da cor, né? O quão vermelho é, o quão verde ele é, tá? A intensidade é a luminosidade e não a densidade da cor, que é a saturação. Então, esse é um exemplo de codificação dessa cor, codificação vetorial. Nós temos essa cor aqui dentro do espectro, comprimento de onda, tá? E aqui nós temos os nossos cones, né, com essas características, com essa sensibilidade que está aqui. Então, essa cor aqui, laranja mais ou menos, né, tá? Ele tem essas intensidades, né, para o verde, para o vermelho e para o azul, tá? Então, bom, é 0 para o azul, né, 27 para o verde e 75 para o vermelho, que compõe, tá, esta cor. Então, o que é uma codificação vetorial? Ele converte cada um dos elementos, né, em intensidades distintas aqui. Nós concluímos o que é nós concluímos os estímulos a partir da combinação vetorial, né, de cada um desses cones, de cada um desses sensores, né, dessas células nervosas especializadas em sentir esses elementos, essas informações, tanto olfativas como visuais. Então, no caso da saída, né, não só sensores, mas agora é o caso da saída, esse é um exemplo, né, para um braço mecânico, por exemplo,
Se você quer ter um determinado ângulo de atuação, esse ângulo de atuação é uma composição dessas diversas curvas, tá? Que forma, né? É uma composição de sinais, níveis de intensidade diferentes de sinais, que basicamente estabelece todo, né, a faixa de 360 graus aqui. Então, a frequência de cada disparo, desculpa, cada um deles representa frequências diferentes, tá? Então, no fundo, essa intensidade alfa aqui, essa posição ou direção do braço alfa, tá? É uma composição desses oito parâmetros dado por essas curvas aqui, né? Então, você alfa está aqui e cada curva vai gerar e zero para outras, né? Tá? Esse conjunto todo aqui, né, não contribui para a posição do braço. Tá? Então, o que é uma codificação vetorial? É realmente um vetor que representa diversas intensidades que estão aqui, né? E essa composição que representa o resultado final. Tá? Agora, experimento é uma aplicação, experimento do cientista Miguel Nicoleles, é um brasileiro, né, que basicamente trabalha com experimentos envolvendo as células dos neurônios. Tá? E tem diversos trabalhos publicados, é interessante. Temos deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Tem um vídeo, um TED Talk, que é famoso, não sei se vocês conhecem, tá? Que ele apresentou esse experimento aqui. Tá? O experimento foi. Tá aqui, desculpa. O experimento foi treinar o macaco, né? O macaco tem. Tá sendo feito, foi feito um implante cerebral do macaco, múltiplos eletrodos, tá? E ele foi treinado a controlar um braço robótico, tá? Então, através da medida desses eletrodos, você traduz esses eletrodos aqui em capta-se codificação, né, utilizado por esses eletrodos para representar esses movimentos aqui, tá? Então, o macaco é treinado para manipular esse braço robótico e, com o tempo, né, ele vai se tornar hábil nesse processo, tá? Mas como é uma informação pura, que é codificada, que que é lida, você consegue refletir essa movimentação independente do lugar. Tá? Então, o que ele fez? Ele fez um experimento, após esse treinamento, ele fez um experimento de colocar o macaco, por exemplo, nos Estados Unidos e o braço robótico no Japão. Tá? Então, ele conseguiu, usando esse método, conseguir controlar um braço robótico. O macaco conseguiu controlar um braço robótico que estava localizado no Japão, quer dizer, uma distância de meio mundo, né? Tá? Mas ele utilizou codificação populacional vetorial para fazer, né, esse controle. Então, esse foi o experimento. Ele fez vários experimentos, tá? Esse foi um desses experimentos que foram descritos no TED. Então, essa é uma aplicação da codificação vetorial, codificação populacional, tá? Aplicância técnica de reconhecimento padrão para reconhecer cada vetor de frequência de disparo, tá? Então, usou a própria rede artificial, né? Rede neuronal artificial para fazer esse reconhecimento em padrão, extração de características como componentes principais, correlação, né, entre essas características desses sinais com o movimento, tá? E a sequência de características produzirá movimentos dos membros do robô.
Bom, esse foi o resultado final. Tá aqui no TED Talks. Tá bom? Bom, acabamos então nossa aula de codificação e comunicação neuronal. Essas são as principais referências bibliográficas e, conforme já tinha adiantado, está aqui os diversos links, né, para os vídeos citados nessa aula. Tá? É parte da aula vocês assistirem todos eles, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por assistirem. Até a próxima e a última aula do ECE. Espero que vocês estejam bem em casa. Espero que vocês estejam acompanhando bem essas aulas. Aguardo um feedback, ok? E até a próxima e a última aula, tá bom? Obrigado, até logo.